Bem-vindos, ansiosos da produtividade, para mais um episódio aqui no canal. Hoje o tema bem interessante. Estou aqui com a doutora Júlia Alessandra, ela é ginecologista, ela também é cirurgiã ginecológica e a gente vai hoje bater um papo aqui sobre saúde da mulher, não é isso? É isso mesmo. Muito obrigada pelo convite. Prazer é meu. Bom, os últimos estudos que eu vi, artigos que eu tenho visto, as mulheres são muito mais vítimas da pressão moderna, da ansiedade, dessa busca da produtividade do que os homens. Antigamente, engraçado, os homens eram mais vítimas disso, né? Principalmente que a mulher era dona de casa, o homem ficava ali trabalhando, então os camaradas, quando chegavam ali nos 40, 50, infartavam, morriam muito mais cedo. E as mulheres estavam mais tranquilas nesse momento. E agora, hoje em dia, a gente teve até um episódio com a doutora Andrea Giacomo, que a gente falou daquele livro, A Geração Ansiosa. Sim. E naquele livro fala muito ali que as meninas são muito mais ansiosas do que os meninos, muito mais. Então, por que a mulher sofre mais do que o homem? Existem algumas teorias, né? Existe a teoria de ser algo genético, de mulher para mulher, de mãe para filha. Existe a teoria com relação aos nossos hormônios, e realmente a gente sofre muito mais. Sofre não, né? Mas passa por essa ciclicidade hormonal todo mês, e aí isso poderia justificar mesmo a probabilidade da mulher ter mais ansiedade. E a gente sabe também que as mulheres elas sofrem mais estresse pós-traumático. O que eu quero dizer? Pelo menos do que a gente tem evidência em estatística, né? Então, mulheres sofrem mais com relação à violência sexual, algum outro tipo de assédio, por exemplo, assédio moral, né? E aí isso pode repercutir, de fato, lá na frente. Então, uma menina jovem que teve um assédio sexual, por exemplo, uma violência sexual, ela pode repercutir a partir desse evento muitos anos depois com relação à tendência para transtornos de ansiedade e depressão também, né? E um negócio que eu estava até comentando com a minha filha um dia desses, que ela foi pela primeira vez na ginecologista, primeira consulta dela, né? Aí, a gente conversando depois do assunto, aí eu falei, mas mulher realmente, desde o começo, eu falando para ela, sofre porque tudo que é exame que vai fazer é sempre invasivo, não sei o que. Aí ela falou, e o homem? Eu falei, homem não faz nada não. Eu falei, mas vocês não vão, tipo, no ginecologista? Eu falei, não. Mas quando você vai no médico? Ele falou, só se tiver caindo. Se precisar, né? Se tiver saindo alguma nojeira, alguma coisa, ela, eu falei, Mas é até interessante que você comentou essa comparação de antigamente os homens sofrerem mais e hoje menos, e hoje em dia as mulheres sofrem mais, porque, na verdade, atualmente, óbvio, tem os fatores externos, né? As mulheres estão trabalhando mais, estão saindo de casa mais cedo, mas a mulher também procura pelos cuidados mais do que o homem. Então, a estatística que a gente tem da mulher ser ansiosa 2 vezes mais do que o homem, que isso é o que você deve ter lido também, né? A mulher também procura mais cuidado. A mulher procura de uma forma mais fácil o psicólogo, o psiquiatra, às vezes relata para ginecologista mesmo. Então, assim, pode ser que a gente tenha esse viés também, né? Porque não quer dizer que o homem seja menos ansioso que a mulher, mas a mulher procura mais cuidado mesmo. Cuidar mais do que o homem. Talvez o homem ele esconda mais, né? Porque tem uma pressão do homem também. Dele, sei lá, tá bem, Exato. tá homem, né? Tem que estar bem para cuidar da casa, tem que estar bem para produzir, né? Para trabalhar. Agora tem uma pressão, a gente até teve um papo aqui com a Tayane, que ela é dentista, ela cuida de orofacial. Sim. E ela tem uma clínica de beleza, né? Dessa saúde, de estética, exatamente. E comentando, então, que as mulheres têm uma pressão para estar... Um homem, por exemplo, eu envelheço, eu ficar barrigudo, ficar ali meio, sei lá, caidão assim, não tem problema. O cara o cara viveu a vida, tá aproveitando. Sim. A mulher não, ela tem que estar melhor, né? Tá toda no shape, digamos, o cabelo tem que estar bonito também. Então, existe uma cobrança da sociedade da mulher ela estar aparentemente mais bonita, digamos assim, dentro de um perfil, e o homem pode ser mais largado, né? Isso acontece mesmo. As mulheres, elas se cobram mais, né, com relação a isso. E aí acaba que elas começam a se cobrar, isso vai acontecer naturalmente, né, nos dias atuais, né, de se cobrarem em vários sentidos, de estar bem fisicamente, aí tem que estar bem do cabelo, tem que estar bem da pele, tem que aparentar mais jovem, né, mas tem que também dar conta de cuidar da casa, cuidar dos filhos, dar atenção para o marido,
Aí não tem jeito, em algum ponto ela pode ficar mais com os sentimentos mais exacerbados mesmo, né? Mais cansada, né? É. Mas qual é a reclamação mais frequente da mulher que chega lá em relação à saúde dela? Olha, essa pergunta é interessante, Marcos, porque eu faço rotina ginecológica, né? Eu não atuo só na área cirúrgica, então faço rotina, Papa Nicolau, essas coisas de mulher, né? Tem várias queixas, desde uma candidíase de repetição, que são vaginites, né? Que podem acontecer de repetição, sangramento uterino anormal, tem TPM, tem climatério, que eu posso explicar um pouco também. Mas eu tenho uma possibilidade lá no consultório de passar um tempo ali conversando com a paciente durante a consulta, né? E aí eu começo a ver que muitos sintomas físicos, ou seja, ela chega com uma queixa principal que é o sintoma físico. Quando eu vou ver, está relacionado com algum sintoma psicológico. Então, uma candidíase de repetição nem sempre é só porque ela está tendo uma alteração na vagina, flora vaginal, o que seja. Às vezes é algo psicológico. Ela está passando por algum problema a mais dentro de casa, ou com a família, ou no trabalho, ou com relação à autoimagem, com relação a como ela vê ela mesma, né? Fora outros sintomas também, né? Cólica menstrual, que é uma queixa muito comum. Então, está bem relacionado com a saúde mental das mulheres também, infelizmente. Isso que você falou da cólica menstrual, eu estava lendo alguma coisa para conversar contigo, né? Para ter mais repertório para conversar contigo. Aí, um ponto que eu li lá é como é que chama? O tabu da menstruação da mulher. Aí eu até perguntei para minha esposa, mas existe tabu em relação a isso? Que é engraçado, porque tem coisa assim, você como homem, tem coisa de mulher que você não entende. Ou que você nunca passou, nunca... Então, assim, um negócio que nunca caiu, nunca pensei nisso, né? Eu falei, mas existe tabu de menstruação? Ela, claro que existe. Já viu alguma mulher chegar no trabalho e falar que não vai porque tá com muita dor, com muita cólica? Porque vão olhar para ela e vão falar, isso é frescura. Sim. Né? Então, assim, ainda tem esse sofrimento, digamos assim, da mulher, esse tabu da Da menstruação. menstruação, da cólica, tem, mas infelizmente existe mesmo. Tanto tabu a nível de ficar com medo de ser julgada, né? Então ela não fala que está sofrendo com a cólica, com outros sintomas de TPM, por exemplo, e no final das contas a própria mulher subestimar a dor dela, né? Que é a questão da produtividade. Não, eu estou com uma dor aqui, mas isso não pode me afetar. Isso não pode afetar no meu trabalho. Eu corro risco de perder o trabalho. Eu corro risco de não cuidar direito dos meus filhos no dia. Então, é só uma dor. Vou tomar um remédio aqui e vai passar. E só que isso acontece todo mês. E é depender do nível de dor que a paciente sente. Primeiro que isso a gente passa a chamar de dor crônica, né? Repete, né? Que se repete. Na verdade, toda dor crônica é uma dor que dura pelo menos 6 meses. Se a mulher tem uma dor crônica que é pélvica e que é cíclica, que ela tem todo mês, ela vai sofrer todo mês com isso. Algumas falam para as pessoas que estão à sua volta, tem outras que não. E isso impacta muito na qualidade de vida. Muito. E aí é interessante você tocar nesse assunto, porque eu gosto muito de conversar sobre isso no consultório. Porque ela sente dor, ela passa a sentir dor todos os meses, aí ela já passa a ficar chateada e talvez até ansiosa, porque está chegando ali o período pré-menstrual ou menstrual, que ela pode diminuir a produtividade dela no trabalho e outras consequências. E aí, quando chega o dia da dor ou aquela semana da dor, ela fica pior, da ansiedade ou do humor depressivo que seja, e isso gera um ciclo. Né? Então, nós como ginecologistas que tratamos dor pélvica crônica, a gente precisa explicar para a paciente que ela pode sim ter uma patologia ginecológica que precisa ser cuidada, ou com hormônio, ou com cirurgia, que quer que seja, mas que ela também precisa ter um acompanhamento de um profissional da área da saúde mental. Porque isso gera um ciclo. É a dor que piora a ansiedade ou a depressão dela, e aí, se ela acordou naquele dia com dor, ela vai piorar da irritabilidade dela, da ansiedade, da depressão. E a gente precisa quebrar esse ciclo. E muitas vezes não é só com o ginecologista, entende? Sim. É um tratamento multidisciplinar. E é o que você comentou, né? As dores, os problemas físicos, por mais que tenham causa física, mas sempre tem um componente também mental, né? Da saúde mental, psicológica da pessoa, né? É uma causa mental ou
algum sintoma psicológico, né, perdão, que exacerba aquela dor, né? Uma pessoa que está passando por uma ansiedade ou uma depressão, o organismo dela não consegue controlar de forma ideal o processo inflamatório que está acontecendo ali. Então ela passa a sentir mais dor do que uma mulher que não estivesse passando por um transtorno de ansiedade, entendeu? Sim. E a questão do sexo, que eu li algumas coisas também que tem mulher que, por exemplo, ela tem dor quando... Sim. E, de novo, é um problema, porque ela não quer nem dizer pro parceiro e nem, às vezes, se tratar porque tem vergonha, que acha que é assim mesmo. Né? Que Isso não, acontece. não tem um problema, na verdade é para doer mesmo esse negócio. Então, assim, é um problema também, né? Isso acontece, mas acaba que é uma queixa que ela não dura tanto tempo, porque a paciente consegue chegar no ginecologista e conversar. Não só porque é um sintoma que está afetando o casamento dela por si só, mas porque de fato está machucando ela mesma, né? Causando dor. Então, uma dor por conta de uma endometriose, uma dor por conta de um ressecamento vaginal, ali na menopausa, né? De fato, por algum tempo, ela vai ficar sem contar para o esposo, vai ficar sem contar para um profissional da saúde, mas começa a repercutir no casamento, porque ela não vai mais querer ter relação. Aí ela começa a ficar evitando, né, relação sexual, isso atrapalha o casamento mesmo, e então ela acaba tendo que contar para o ginecologista, né? Sim. Mas isso também repercute na saúde mental, com certeza, porque aí passa a repercutir no relacionamento com o esposo, com o cônjuge ou a cônjuge, né? É o que você comentou, né? O problema é que uma coisa vai levando a outra coisa, que é ruim, aí já soma essas duas coisas, que leva a uma terceira coisa, que é pior ainda, que aí soma, vai entrando num ciclo ruim, né? Numa espiral negativa. Então, realmente, a pessoa ela tem que conseguir dar um basta, né? Parar. Que de novo, é o que eu venho comentando, que alcançar o equilíbrio é saber a hora de parar. Né, assim, e dar uma atenção para o autocuidado, não ficar só naquela questão da produtividade. Né? Sim. E uma questão que é bem interessante, que eu lembrei aqui, que a gente estava conversando antes, é a questão do hormônio na mulher. Então, eu lembro quando a minha esposa, que está até aqui atrás da câmera assistindo a gente, né? Mas quando ela teve a gente teve o segundo filho, o Arthur, cara, ela ficou com o hormônio totalmente, ficou doida. Ela ficou completa, o cabelo dela começou a cair também. Então, assim, além de estar com uma criança recém-nascida, já tem essa diferença, mesmo sendo o segundo, mas é uma pressão, né? Sim. E o Arthur, ele também nasceu com um problema lá da alergia à proteína do leite, então um componente a mais, né? E aí o hormônio dela desequilibrou, o cabelo começou a cair, então, cara, teve um dia que aí eu já fiz vasectomia, né? Mas teve um dia lá, e eu enrolei uns 4 anos para fazer vasectomia. Eu acho que eu li todos os artigos, eu virei quase médico. Que obviamente que assim, que a gente preserva a nossa genitália, né? Assim, entendeu? O homem. Então, assim, fazer uma cirurgia que o cara vai pegar lá, ainda vai meter um bisturi, o negócio é esquisito. Porque tem muitos tabus com relação a essa E tem muito cirurgia tabu também, né? que fica impotente, que não sei o quê, um monte de coisa lá. Então eu li um monte de artigos sobre o assunto, né? Mas o ponto decisivo foi que um dia eu olhei pra cara dela, cara, ela olhou pra mim, eu fiquei com medo, sabe? Parecia que tava saindo fogo do olho dela. Cara, no dia seguinte eu fui no médico e marquei, eu falei, não, agora eu quero fazer. Porque assim, foi isso que lhe fez decidir? Foi. Pra ela ter que parar de tomar que na época lá, uma das hipóteses que tinha, que ela tinha que parar de tomar o anticoncepcional e tal, entendeu? Aí eu falei, cara, e o único jeito dela parar de tomar anticoncepcional é eu, assim, fazer a vasectomia. Então, mas é impressionante como o hormônio, né, o desequilíbrio hormonal impacta na saúde da pessoa e até na produtividade. Então, eu li também algumas coisas e conversando com amigas também, de que ela vem treinando muito bem. Aí, quando na semana que ela está menstruada, alguma coisa assim, que tem a oscilação hormonal, ela já não consegue mais fazer, nem levantar a mesma carga, ou a disposição. Então, o hormônio é um negócio que realmente interfere muito, né? Interfere muito, impacta muito, que é a tal da TPM, né? Tensão pré-menstrual, que na verdade não é só a tensão, vai aí um monte de sintomas, como a sua amiga, né? Que não consegue pegar uma força maior, um peso maior, às vezes tem vontade de ficar em casa, a mulher tem vontade de nem sair de casa, nem se relacionar com as pessoas.
Tem Minha mulheres... esposa não queria nem ouvir minha voz. Então, que era isso que eu ia comentar, labilidade emocional, irritabilidade, sabe? Então, isso acontece mesmo. Nós somos feitas de ciclos hormonais, né? Existe um hormônio principal produzido pelos nossos ovários, que é o estrogênio, e ele é produzido em ciclos, e aí vem outros hormônios em conjunto nesse ciclo. E aí, quando a gente está pertinho de menstruar, naquela semana ali próxima da menstruação, esses hormônios caem todos de uma vez. Estrogênio, progesterona. Então, o estrogênio maravilhoso quando está ali no pico que a gente está ovulando, que a mulher está mais criativa, está mais disposta, está com mais libido e tudo mais, né? Daqui a pouco ele cai. Tem mulheres que sentem mais, tem mulheres que sentem menos. Ou seja, a mulher vive assim, né? Exatamente. E aí, é muito interessante conversar sobre isso antes, porque tem mulher que tem só sintomas físicos, tem mulheres que têm sintomas físicos e psicológicos. Pode ser que o sintoma físico leve ao sintoma psicológico ou não também, né? Tem muitos estudos sobre isso. E aí, existia a TPM, que é ter essas oscilações, esses sintomas de uma forma bem branda, bem suave, transitória, né? Até aí, ok. E é muito comum a TPM, né? Na verdade, de 20% a 25% das mulheres têm TPM mesmo, têm a TPM. Mas existe uma versão mais exacerbada da TPM, que a gente chama de síndrome disfórica pré-menstrual, SDPM, que é mais rara, é em torno de uns 5% das mulheres, mais ou menos. Rara mais ou menos, né? E aí, que vem de uma forma muito intensa. Então, ou a dor de cabeça, ou o enjoo, ou a cólica. Só que aí outros sintomas também aparecem de irritabilidade, labilidade de humor, humor depressivo. E quando todos esses sintomas começam a atrapalhar a rotina da pessoa, por mais que seja de forma transitória, né? 1 semana, 2 semanas ali no mês, opa, tem alguma coisa de estranho. Então a mulher precisa estar atenta com relação a isso, né? Porque é isso, às vezes é uma irritabilidade tão grande que ela tem, que ela não quer se relacionar com as pessoas do trabalho dela, não quer ir para o trabalho porque ela sabe que ela vai explodir. Tá indo para o trabalho, já tá ficando ali ansiosa só porque tá indo para o trabalho, sabe? E isso a gente percebe que acontece, a gente assim, a mulher, e ela se queixa para o ginecologista, né? Que acontece de uma forma bem pontual, por mais que seja pontual, atrapalha a qualidade de vida dela, atrapalha Sim. a produtividade dela no trabalho, cuidados com os filhos, relação com o marido, né? Então, relação com ela mesma, como a sua amiga que não consegue malhar da forma ideal. Então, isso a gente precisa cuidar. Ela precisa ficar atenta com relação a isso, quem sabe até registrar para poder levar para o ginecologista. Tive esse mês, tive mês passado, tive mês retrasado. Está acontecendo alguma coisa. Que aí o ginecologista vai saber o que fazer. Desde um tratamento mais simples, entre aspas, que não é simples, né? Por exemplo, orientar a atividade física, que é extremamente importante, orientar a qualidade do sono, que é extremamente importante, alimentação, até outras coisas mais específicas, tratamento hormonal, tratamento com psicotrópicos que seja. Então, a mulher precisa observar isso para poder relatar para o médico dela. Isso acontece mesmo. E é patológico. Né? Uhum. Caramba, é impressionante. Que mundo, né? Nós somos mais complexos mesmo. São, cara, são. Realmente, para a gente entender, a gente realmente tem que ter uma empatia, assim, porque tem coisa que a gente não consegue entender, né? Porque o universo, assim, do homem é muito diferente, né? Como a gente falou, a gente não tem... Como eu falei, a gente vai no médico para cuidar dessa parte, assim, a gente não vai, né? Vai porque a esposa pede, né? Assim, a gente só vai no médico para cuidar do nosso amigo aqui, só realmente se tá caindo ou tá saindo alguma coisa nojenta ali, que senão você não... Infelizmente. Por isso que a expectativa de vida das mulheres é maior, né? Do que a do Que bom, homem. eu prefiro assim. Eu falei, ele tem um acordo, eu falei com a minha esposa já. Eu sempre falo isso, né? Eu falei, eu tenho que morrer primeiro que você. Entendeu? Você tem que se cuidar para eu morrer primeiro. Entendeu? Não pode ser o contrário, não. Não pode, né? O meu esposo fala a mesma coisa. Se não você for pode ser antes de mim, Deus me livre. Eu vou junto. Essa questão, então, da atividade física e da alimentação na saúde da mulher, esse impacto, porque hoje em dia, então, as pessoas estão querendo recorrer muito com esse negócio de usar pré-treino, ou usar aquele chip de hormônio, Sim. ou usar o Ozempic, ou qualquer outra droga, assim, o remédio, Emagrecer, né? para emagrecer e tal, essa busca, assim, isso impacta pra caramba também no psicológico e na saúde física da mulher também.
de certa forma, Impacta. deve afetar o hormônio, né? Com certeza, também. Afeta. Na verdade, assim, com relação ao implante hormonal, ele pode ser um tratamento, né, para essas questões hormonais, desses ciclos hormonais que eu tô comentando. Então, pode ser que um implante hormonal ou outros tratamentos hormonais, pílula, injeção, DIU, que seja, ajudem no tratamento dessa TPM, por exemplo, que eu comentei, né? E pode ser o contrário também. Então, o chip da beleza que você comentou, que na verdade ele teve até uma divulgação com relação à CFM, de não ser usado para questões de estética, né? Mas eventualmente ainda é usado. É o que cai no que a gente já conversou. A exigência da mulher estar bem, da mulher estar bem fisicamente, estar bonita, estar magra, isso também pode contribuir para ela continuar se exigindo a mais mesmo, né? Num estado de ansiedade a mais. E com relação a tratamentos para emagrecer, também é ciclo, né? A pessoa não está bem porque está com sobrepeso, ok, ela precisa emagrecer mesmo, atividade física, reeducação alimentar e eventualmente os tratamentos medicamentosos ajudam, mas se ela não estiver bem psicologicamente falando, caso ela não consiga emagrecer, por exemplo, com tratamento medicamentoso, ela não vai ficar bem. Nem ela, nem o homem, né, também. Sim, né? sem dúvida. E vice-versa, a obesidade com certeza contribui para questões psicológicas aí, que aí já é outro assunto, já é outro podcast, né? Falar sobre obesidade e essas questões psicológicas. E essa pressão, você que é ginecologista e essa questão do parto. Eu lembro que tem duas questões que eu acho que são interessantes, assim, que eu já vi muita gente conversando. A primeira é aquela pressão da moda, digamos assim, pelo parto humanizado, por exemplo. A pessoa, às vezes, ela nem poderia ter um parto natural, Sim. né? Mas ela não quer, ela quer fazer o natural. E, às vezes, até pode ter um problema para a criança ou para ela, né? Essa é uma pressão que eu já vi muito pessoal falando sobre isso, assim, e eu nem falo, né? Só ouço, não vou me meter nesse assunto, né? E o outro que eu vi muito também é questão da pressão do amamentar também, sabe? Que quando aparecem as fotos, quando aparecem os vídeos, a mulher, quando ela tá amamentando, é sempre lindo, né? Ela tá lá com a criança, assim, rindo e tal, não sei o quê. Então, a própria esposa, ela teve problema de ferir e tal, não sei o quê. Foi bem traumático, assim, sabe? E rola aquela pressão, que ela se cobra, né? A mulher se cobra. Eu tenho que aumentar e tem que dar certo, tem que ser tudo lindo. Sim. Né? Então essas duas pressões são coisas bem, acho que afetam bastante também. Né? Afetam bastante. Nossa, esse é um assunto muito interessante, Max, assim, muito importante mesmo. Da própria mulher se cobrar, né? Por ter um parto perfeito, por ter um parto que ela queria que fosse via vaginal de qualquer forma, né? E acaba muitas vezes não acontecendo, e a amamentação com certeza. E uma coisa que pode levar a outra, né? Às vezes ela não teve o parto que ela queria, já ficou chateada ali no pós-parto imediato, e logo depois veio questões de amamentação, e aí esse pós-parto acontecer de uma forma nada legal para a mulher e, consequentemente, para a família, assim como você comentou do puerpério, né, da sua esposa. Porque o pós-parto, ele vai influenciar em sintomas físicos da pessoa, né? Dor para amamentar, fissura, aí ela já não está no peso ideal, né? Barriguinha, colote, não sei o quê. E os sintomas psicológicos, que eu particularmente acho que são até mais importantes, né? Volto a comentar com relação ao status hormonal. Os hormônios fazem vum. E aí, nessa dos hormônios caírem, vem a depressão pós-parto. Existe o blues pós-parto, que já é um estado normal, em que... Normal não, mas assim, esperado que a mãe tenha um humor um pouquinho mais rebaixado mesmo, né? Não tenha vontade de fazer muita coisa. E existe a depressão pós-parto, que aí realmente é patológico. E que nós, como profissionais da saúde, devemos ficar muito atentos. Porque as coisas se confluem, vêm os sintomas emocionais, vêm os sintomas físicos, e aí aquela mãe veio um passado de que ela não teve um parto que ela queria, não está conseguindo amamentar do jeito que ela queria, e isso contribui muito para uma coisa muito mais grave, sabe? Então, esse assunto é muito importante. Eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando sobre isso, porque, infelizmente,
alguns profissionais ainda não podem não enxergar de uma forma tão ideal isso, principalmente no SUS, que não tem como, né? São muitas mulheres ali, né? Usuárias do SUS, muito mais do que na via particular. E a própria mulher que entra numa bolha tão grande que ela não consegue procurar ajuda. Ela não consegue demonstrar, seja para o parceiro, seja para a mãe dela, seja para babá que está em casa, de que ela está sofrendo, de que ela não está bem, né? Nossa, isso é um assunto muito importante e a gente precisa frisar muito isso. Então, assim, se você conhece mulheres que estão grávidas ou que acabaram de ter neném, amigas da sua esposa, que seja assim, eu acho muito interessante a gente frisar para essas mulheres, olha, qualquer coisa, pode falar comigo. Se não quiser falar comigo, fala com a minha esposa. Eu tenho uma médica assim, assim, assado, não precisa ser eu, claro que não, que pode te escutar, que pode te ouvir, porque isso é muito importante. O assunto de parto e pós-parto é muito importante para a saúde mental das mulheres. E, de novo, é um tabu também, né? Engraçado como várias coisas do universo feminino são tabu, né? Na sociedade. A mulher não consegue nem falar livremente sobre o assunto, nem falar com alguém, porque, de novo, ou parece que é doida, ou parece que é fraca. Exatamente. Não? E não é algo que pode ser explicado organicamente, fisiologicamente. Por hormônios, por patologias orgânicas, pode ser explicado. O último assunto que eu quero falar aqui, que eu acho que é interessante também, de novo, na minha experiência, eu trabalhei numa empresa uma vez, que é uma empresa privada grande, e era muita pressão, tal, não sei o quê, e eu tive várias amigas lá que elas tiveram câncer de mama, sabe, assim, e várias falaram, cara, foi por conta de estresse, de pressão aqui no trabalho, várias tiveram câncer de mama, e é um negócio assim também muito, acho que está muito relacionado mesmo, eu nunca vi estudo nisso aí, mas acredito que deve estar relacionado mesmo com essa questão de estresse, de pressão, da vida, óbvio, deve ter um componente, obviamente, genético, alguma coisa assim, mas deve acelerar, né? Mas o componente genético é na minoria dos casos, sabia? Para câncer de mama. Assim, não existem estudos ainda que comprovem que só o estresse causa o câncer de mama, tá? Mas todos os fatores associados ali ao estresse, então, uma mulher que não dorme bem, consequentemente tem um sobrepeso, não se alimenta bem, se alimenta de fast food, enfim, né? Que não faz uma atividade física regular, que está relacionada ali com o estresse, né? Aí a gente não sabe se é o excesso de trabalho que causa o estresse e ela não consegue fazer atividade física, vice-versa. E isso tudo, sim, contribui para o câncer de mama. Então, o câncer de mama, ele está mais relacionado a fatores externos, alimentação, atividade física e estilo de vida, tabagismo, né, do que a fatores genéticos, e realmente ainda não há evidência de que só o estresse contribui para o câncer, tá? Mas é uma variável importante. É tudo associado. Sim, não, legal. Doutora, e para a gente ir caminhando para o fim, qual que seria uma dica, então, que você daria para a mulher, para ela ter, então, esse foco de ter uma saúde melhor? Tá. Uma coisa é difícil falar, uma dica. coisa é difícil. Tem uma tríade que eu gosto de comentar muito no consultório, que é alimentação, atividade física e gerenciamento de estresse / sono, tá? Isso para todas aquelas patologias que eu falar comentei. de sono e esqueci, não... Que o sono também pode ser influenciado pelos hormônios, né? Então, essa tríade é extremamente importante, mas se eu tivesse que falar uma coisa, seria não deixe de procurar ajuda. Quando está passando por às vezes ela acha que é só um estresse, às vezes ela acha que vai passar mês que vem, daqui a 2 meses, quando conseguir sair do trabalho, quando o filho crescer, e muitas vezes não acontece, sabe? Então, ela precisa procurar ajuda. Se ela está achando que é um sintoma cíclico ou que é um sintoma psicológico permanente, procura ajuda. Seja com um ginecologista, que às vezes é o único médico que a mulher vai ao longo da vida, né? Seja com um psicólogo ou qualquer outro médico mesmo. Então, para que passar por tudo isso sozinha, né? Exatamente. Não faz sentido, né? Não faz sentido. É um negócio que eu sempre falo. Até no livro, eu escrevi um livro, né, sobre ansiedade aqui. Você falou. E a gente, um negócio que eu já falo no começo do livro é isso: procure ajuda. Porque não faz sentido você viver, ainda mais no mundo de hoje em dia, e não ficar confiando tanto em
em coisas que vê na internet, né? Assim, que Sim. tem muita informação boa, mas acho que a maioria, já está meio que provado isso também, a maioria é informação que não é boa. Sim. Né? Então, aí às vezes a pessoa está mal, aí ela vai e olha na internet, aí fica pior ainda. Né? Se né? compara com outras pessoas. Se compara com outras pessoas, só vai piorando a situação. Então, vai numa pessoa física, né? Num médico, no ginecologista, que aproveita que vai no... Como você comentou, várias mulheres, o único médico que vai na vida inteira é um ginecologista. Sim. Então, aproveita que vai numa consulta, Sim. né? E tem que ir pelo menos uma vez por ano, né? Poder fazer os exames, o acompanhamento e tal. Então, aproveita essa consulta para comentar alguma coisa, né? Que às vezes orienta ou encaminha para algum outro médico e tal. Não sei o quê. E terapia sempre é bom, né? Sempre. Sempre ajuda. Você vê várias coisas que você falou, então, que, em tese, vamos pensar assim, você que é uma ginecologista, você devia cuidar só de problemas físicos, em tese, né? E você falou várias vezes da parte da saúde mental, da pessoa procurar, que é influenciado por como ela está se sentindo e tal, não sei o quê. Então, não custa, né? Mas é um bom investimento que é na sua saúde, né? Exatamente. Você, se não estiver bem, como é que você vai estar bem, viver bem, né? Exatamente. Então, se tiver que fazer terapia, seja uma terapia convencional, outro tipo de terapia também, sempre bem-vindo. Não, muito bom. Muito obrigado, doutora. Muito esclarecedor. Principalmente para mim também, assim. Vai chegar em casa e vai conversar de novo, né? Com certeza. Muito assunto interessante que ressignificou algumas coisas aqui, que eu vou até ler sobre o assunto. Obrigado pela sua vinda aqui. E é isso, gente. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, dê o like, até para o algoritmo entender, para a gente continuar fazendo mais conteúdo como esse e vamos juntos alcançar o reequilíbrio.